Olá, bem-vindos à Escola Extrajude. Mensagem do dia: o aprendizado é para sempre. Pois bem, hoje vamos tratar sobre um tema que gera muita discussão dentro dos registros públicos. Regimes de bens. Regimes de bens, que é uma matéria do direito de família, está no Código Civil, mas ela conversa com os registros públicos, especialmente o Registro Civil das Pessoas Naturais, Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis. Veremos um a um. Os regimes de bens representam os efeitos patrimoniais de uma relação que advém ou do casamento ou da união estável. Esses regimes de bens que a gente trata, que precisam ser bem conhecidos para fins de concretizar com precisão os princípios da disponibilidade e da continuidade que vimos em outra oportunidade. O regime de bens, ele está diretamente relacionado com esses princípios, porque a gente precisa saber quem que é ou quem que não é dono do imóvel, proprietário do imóvel, para fins de ter esse controle, tá? E quem vai nos dizer é o regime de bens. Isso porque nem todos os títulos se perfazem com a outorga. Onde há outorga, que é aquela manifestação de vontade expressa no próprio documento, o regime de bens perde relevância. Mas ele ganha relevância quando a outorga não existe. Um exemplo prático: quando alguém adquire um imóvel casado pelo regime da comunhão parcial de bens, uma compra e venda, um documento, um título oneroso, ocorre a comunicação desse patrimônio em face do regime de bens. Ou seja, é o regime de bens que vai determinar a aquisição de um imóvel pelo cônjuge que não compareceu no título. Então, feito aquele registro com o nome João da Silva, que é o outorgado comprador, consultor da escritura, a sua esposa Susana, ela igualmente será proprietária, embora não tenha prestado sua outorga no título, em face do quê? Do regime de bens que está estabelecido entre o casal. Tá? É para isso que serve, para a gente poder definir o que vale, o que não vale, quem é dono, quem não é dono. Tá? E entram problemas aí de toda a ordem relacionados ao tipo de contrato que foi feito, uma doação, por exemplo, que é gratuito, né? Outro problema decorre das sucessões, que tem regime de bens que importa em comunicabilidade, tem regime de bens que não importa em comunicabilidade, e tudo isso, dentro desse contexto, dessa introdução, é relevante que a gente saiba trabalhar. Tá? Regime de bens sempre tem que estar definido na entrada do documento dentro do registro de imóveis. Não existe a possibilidade mais, porque num tempo isso vinha sendo aceito, de registrar conforme está no documento, deixando a situação para definir se comunica ou não para outro momento. Por quê? Porque a gente tem que poder certificar quem que é e quem que não é dono do imóvel a partir do registro. A gente tem que poder analisar a disponibilidade por causa da CENIB, por causa das indisponibilidades judiciais que estão acessando dia a dia os registros de imóveis. Se, por exemplo, alguém adquire um imóvel e pelo regime de bens não há comunicação de patrimônio, um exemplo, na separação convencional, com pacto registrado, né? Se entrar uma indisponibilidade judicial contra o cônjuge daquele adquirente, que não é dono, aquela indisponibilidade não vai entrar. Então, por isso que tem que saber, precisamente na entrada do documento, a comunicação ou não pelo regime de bens. Isto quando a outorga não ocorreu. Tá? Será preciso conhecer a base legal que trata deste assunto. Por gentileza, vamos incluir o texto das normas para a citação, a remissão às normas, depois veremos uma a uma, oportunamente. Tá?
para poder explicar para vocês. Base normativa. No caso, basicamente é preciso conhecer os artigos 215 do Código Civil, 1639 ao 1688. Portanto, observar o Código Civil em primeiro lugar. Deve ser analisada ainda a lei registral, a lei número 6.015, naquilo que diz respeito aos regimes de bens. Registro Civil das Pessoas Naturais. De onde que surge o regime de bens? Então, os regimes de bens, eles decorrem de uma relação conjugal, né? Ou do casamento ou da união estável. É nesse momento que se vai escolher o regime aplicável para aquela relação, o regime patrimonial, o regime de bens. Tá? Casamento é um ato formal, todo mundo sabe. Então, o registrador orientou, as partes escolheram, né? E se escolheram pelo regime da comunhão parcial, de regra não precisa o pacto antenupcial, embora seja possível lavrar pacto antenupcial no regime da comunhão parcial de bens, atentem-se isso está no Código Civil, na parte específica do regime da comunhão parcial de bens. Tá? E quando optarem por outro regime, precisarão lavrar a escritura pública de pacto antenupcial. Logo que, quando se tratar de regime sanção, o regime da separação obrigatória, nesses casos não será necessário o pacto antenupcial, porque é por força da lei que incide aquele regime de bens. Tá bem? O artigo 70, item 7º, vai nos dizer o seguinte: o regime de casamento como um dos requisitos do registro de casamento. Tá? O regime de casamento, isso é o regime de bens. Tá? Com a data, a declaração da data e do cartório em cujas notas foi tomada a escritura antenupcial, quando o regime não for da comunhão ou o legal, que sendo conhecido será declarado expressamente. Lembrando aqui, a Lei 6.015, ela veio no tempo em que vigorava o regime da comunhão universal, por isso que está ali, comunhão, tá? Depois foi alterado isso. Então, casamento define regime de bens. União estável deve ser definido o regime de bens. Detalhe, na união estável será objeto de apresentação específica também, preparem-se. Na união estável, via de regra, não se formaliza um contrato, uma escritura declaratória ou até o contrato particular. Tá? E daí vale o regime da comunhão parcial, conforme o que está no Código Civil. Se quiserem optar por outro, precisa formalizar por escrito e aqui, a nosso juízo, precisa observar a forma pública, por causa do paralelismo existente entre casamento e união estável. Quem na condição de convivente de união estável, sempre buscou os mesmos direitos do que os nubentes, do que as pessoas que se casam. Junto com os direitos, devem ir os deveres. Se existe obrigatoriedade de forma pública para fins de escolha do regime de bens, diverso do legal, para o casamento, para a união estável, deve ser observado o mesmo princípio. Tá? Parece que isso afronta a ideia da união estável em si, que é a informalidade. Não, pelo contrário. Que é da forma àquele regime de bens específico que precisa de escritura pública para o casamento na união estável, vai ser preciso formalizar por escritura, por causa desse paralelismo. Tá? Direitos e obrigações iguais entre cônjuges e conviventes. A constituição, então, do regime de bens decorre do ato de casamento ou do pressuposto que se estabelece na união estável, implementação dos requisitos, e junto à formalização, quando se pretende um regime diverso do legal na união estável. Tá? Questão relevante para tratarmos é que a prova desse regime de bens se dá através de um documento escrito. Qual? A certidão do casamento. Né? E na união estável, a escritura declaratória. Tá? Então é através
desse documento que a relação patrimonial daquela união vai ter a representatividade. E importa, na união estável, saber o regime de bens, assim como no casamento, para aqueles que vão contratar com os conviventes, saibam o que vão precisar observar, tá? Qual é a nuance ali, qual é o detalhe daquela relação patrimonial, daquela relação. Tá? Então, no espírito de segurança de todos, essa formalidade é atraída, inclusive, para a união estável. Mas essa é uma matéria que vocês vão ver, a união estável é uma das mais complexas que tem dentro do registro de imóveis, hoje dos serviços notariais e registrais. Vamos lá. É possível alterar o regime de bens? O que vocês acham? Até o Código Civil de 2002, que entrou em vigor no início de 2003, não era possível alterar o regime de bens. Hoje é possível. Como que se implementa essa alteração? Processo judicial. Hoje, estamos no início de 2019, há ainda essa obrigatoriedade da intervenção judicial, conforme artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, tá? É obrigatória a intervenção judicial para fins de alterar o regime de bens de uma relação, tá? A regra era a imutabilidade. Hoje pode ser alterado, contanto que se vá em juízo, se informe os fundamentos, as razões e se convença o magistrado, tá? O reflexo perante os registros públicos é diverso, tá? Com relação a essa alteração do regime de bens. Vocês vão verificar o quê? O Código de Normas local. Por quê? O Código Civil ele só trouxe o seguinte: é possível alterar o regime de bens condicionado à sentença judicial, que essa alteração ela vai valer a partir do trânsito em julgado da decisão. Tá? E com efeito para frente, para o futuro. Efeito ex nunc, como se diz. Tá? Não tem efeito retroativo. Até aquele trânsito em julgado vai valer o regime de bens anterior àquele que se pretendeu alterar. Tá? A partir daquele trânsito em julgado, sim, o reflexo será outro. Pois bem, digamos que um caso os cônjuges alterem de comunhão universal para separação convencional. Vejam que essa alteração implicou numa manifestação de vontade que também exige escritura pública, exigiria escritura pública lá no pacto antenupcial. Né? O melhor exemplo até é trazer a alteração do regime que não precisava pacto para um que precisa. Por exemplo, a comunhão parcial de bens para a comunhão universal ou parcial para a separação convencional. Né? Na origem não precisava pacto antenupcial. E agora? Né, nesse regime que está sendo escolhido, se fosse ao tempo do casamento, precisava pacto. Nesses casos, o registro precisa exigir um pacto nupcial? Pergunto a vocês. A nosso juízo, não precisa. A questão está estabelecida em alguns códigos de normas pela necessidade de um pacto antenupcial, vislumbrando que o conhecimento de terceiros daquela relação, assim como é o conhecimento aquele que se dá via registro de pacto antenupcial. Tá? Mas veja que o 1639, parágrafo 2º do Código Civil, ele não trouxe mais condicionantes, né? Não trouxe a obrigatoriedade de registrar isso aí no livro 3 lá do registro de imóveis. Tá? Então, o efeito vale da sentença do trânsito em julgado, não tendo mais condição alguma para ser observada para alcançar aquela alteração. E alguns códigos de normas, como por exemplo no Rio Grande do Sul, se criou a ideia do pacto antenupcial. Na jurisprudência hoje está quase consolidado que não precisa formalidade mais alguma. Tá? Não precisa lavrar pacto antenupcial, vai procurar o tabelião depois do trânsito em julgado para lavrar aquela vontade. Aquela vontade já foi exarada, manifestada perante o juiz. Então não precisa ir no tabelião, né, para depois chegar no registro. Não precisa. Hoje o entendimento quase consolidado é esse. Então, a orientação que damos é: não existe a previsão legal para exigir uma formalização
extraordinária por escritura pública para essa alteração de regime, da parcial para universal, da parcial para separação, por exemplo, para depois registrar no livro 3, né, para alcançar um efeito perante todos. Não existe isso. Não precisa o registro de imóveis condicionar esta formalidade para que a parte alcance o direito que ela buscou em juízo. O que vai ser feito nesses casos? A verba no registro civil das pessoas naturais, e na averbação, o registro civil das pessoas naturais vai dizer que aquela alteração se deu em função de uma sentença judicial. Tá? Para quê? Para o registro de imóveis, na hora que lê aquela informação do registro civil, não crie uma condicionante que não precisa. Por exemplo, o casamento foi celebrado lá em 1960, pelo regime da comunhão universal, e vieram alterar agora para o regime da separação. Tá? Se na certidão não mencionar nada, olhem a data, 1960, né? E se constar separação convencional, se não mencionar que essa alteração se deu por sentença, o registro de imóveis ia pedir o registro do pacto nupcial, que não existe no caso. Tá? Ia burocratizar, ia complicar a vida das partes. E hoje a ideia, todos sabem que é desburocratizar, é simplificar, não criar problemas. Essa visão o registro tem que ter hoje. Tá? É ser registrador, é visar, é incentivar a produção de atos de registro e não criar empecilhos por interpretação, né, que vão criar um embaraço na pretensão de acesso ao sistema. Tá? Isto vai ser objeto também de uma matéria própria para vocês sobre os limites da qualificação, e essa abordagem vai ser muito ampla, vai valer a pena. Tá? Voltando aqui. Então, alterou regime de bens por trânsito em julgado, a verba no registro civil, e depois vai para o registro de imóveis. Vai averbar nas matrículas dos imóveis, ou até, se foi feita partilha, né, que é possível fazer partilha nesses casos, para delimitar aquele marco de um regime de bens anterior, né, e a partir daquela alteração tem vida nova naquela relação conjugal nos seus aspectos patrimoniais. E se for feita essa partilha, vai ser objeto de registro próprio. Tá? Vai ser analisada toda a questão tributária consequente, caso haja alguma transmissão de propriedade. Tudo isso com base no artigo 289 da Lei 6.015, tá bem? Então, consolidado, a grande maioria das decisões judiciais não precisa formalizar documento algum perante tabelião após a sentença que alterou o regime de bens, bastando o mandado para o registro civil e do registro civil para os demais órgãos registrais, registro de imóveis e assim por diante. Como é que se extingue o regime de bens? Muito importante. Falamos na Constituição, casamento, união estável, na possibilidade de alteração por sentença, e agora na extinção. Como é que se extingue o regime de bens? Da celebração até sua dissolução pela separação judicial ou pelo divórcio direto ou pela morte. Tá? Vocês têm que ter presente o seguinte: quando for separação judicial, o efeito daquela dissolução decorre do artigo 8º da Lei 6.515, que é trânsito em julgado da separação. Tá? Trânsito em julgado da separação. A partir do trânsito em julgado da separação judicial, que estará rompido o regime de bens. Quando não foi feita separação, foi direto para o divórcio, o regime de bens, ele se rompe, deixa de existir, quando averbado, o divórcio no registro civil das pessoas naturais. Artigo 32 da Lei 6.515. Veja que o efeito é diferente. Isso é muito, muito relevante para delimitar, nos casos práticos que vocês enfrentam, a comunicabilidade ou não do patrimônio. Tá? E quando a separação e o divórcio decorrem da seara extrajudicial, através das escrituras da Lei 11.441 de 2007, é igualmente do ato de averbação dessa separação ou desse divórcio no registro civil das pessoas naturais, que se dará o efeito, né, da extinção do vínculo e do rompimento do regime de bens. Tá? Então, problemas do dia a dia nessa seara, principalmente temos
da alteração do regime de bens no registro civil, né? Primeiro a verba lá e depois vai para os demais, simplesmente por mandado expedido pelo juiz com trânsito julgado, independentemente da escritura pública. E um outro problema que enfrentamos no dia a dia são aquelas habilitações para o casamento formalizadas ao tempo da lei anterior a 6.515, ao tempo do Código Civil, que a habilitação iniciou pelo regime da comunhão universal de bens, logo não tinha pacto antenupcial, mas a celebração do casamento se deu após a vigência da lei 6.515 de 77, ou seja, habilitou num regime legal, sem pacto, e casou num tempo em que a comunhão universal estava exigindo pacto. E daí, na certidão de casamento, diz o seguinte: regime da comunhão universal de bens, casado em janeiro de 1978, fevereiro de 1978, até que o registro civil percebeu, né, que tinha que exigir ali o pacto antenupcial, tá? Como é que se resolve nesse caso? Habilitações pelo regime da comunhão universal sem pacto, porque não precisava, e celebração do casamento numa época em que a universal precisava de pacto. Há entendimento de que precisa retificar em juízo esse assento, tá? Há entendimento de que precisa retificar em juízo esse assento de casamento para fins de confirmar que o efeito é o da comunhão universal, independentemente de pacto. Isso, por sentença judicial, vai constar do registro civil, e daí nenhum registro de imóveis vai ficar condicionando a regularização daquela situação patrimonial exigindo pacto antenupcial, tá? Há entendimento de que, como não tem o pacto, vale o regime da comunhão parcial de bens, tá? Que isso não respalda, de regra, a vontade inicial das partes, tá? E há o outro entendimento de que é possível lavrar escritura de pacto agora para fins de adequar a exigência legal, tá? Então, lavraria um pacto agora, nupcial, seria, para fins de que adequar essa realidade de transição de regime de bens, né, em face da lei 6.515. Particularmente, entendo que o melhor é uma retificação administrativa que o registro civil, inclusive, pode providenciar para os nubentes, né? Eles vão lavrar a termo ali, tem um modelinho no cartório para isso, né? Lavra a termo, encaminha para o juiz confirmar, ó, independentemente de pacto antenupcial, fica valendo o regime da comunhão universal, uma forma de retificar administrativamente aquele assento que tem uma mácula, tá? Poderia evoluir essa questão, as corregedorias poderiam normatizar essa questão através de provimentos para fins de regularizar as situações. Embora com o tempo de 77 para cá, já passou um tempo considerável e muitas pessoas já adequaram seus regimes. Mas é normal ainda dentro da qualificação do registro de imóveis ter situações desse tipo, né, que a pessoa veio movimentar seus imóveis somente agora ou faça uma sucessão, né, e se estabeleceu essa necessidade de uma aferição de qual o regime. Tá? Mudando de assunto, a gente estava tratando de registro civil das pessoas naturais, regime de bens. Agora vamos tratar de regime de bens dentro do tabelião de notas. Qual é a peculiaridade numa escritura pública? É obrigatório esse requisito de regime de bens nas escrituras públicas? Vamos buscar a informação na lei. No artigo 215, parágrafo 1º, inciso 3º. Tá? O que diz? Por favor, incluir essa tela. Tabelionato de notas, artigo 215, parágrafo 1º, inciso 3º. Requisitos de uma escritura pública: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação. Vejam que não é em toda escritura pública que é necessário o regime de bens. Quando que será necessário? Não está claro na lei. Quando se tratar de uma escritura pública envolvendo imóveis, porque daí o regime de imóveis, princípios da disponibilidade e continuidade são
relevantes são necessários. Então, toda escritura envolvendo imóveis, o tabelião tem que cuidar. Nem toda escritura envolve imóveis, logo nessas, a princípio, esse cuidado não precisa ser tomado. Mas, envolvendo imóveis, pode incorrer num erro o tabelião que não observa essa questão dos regimes de bens, época do casamento, para fins de exigir ou não o pacto, porque é um registro obrigatório, tá bem? Isto tem a ver no dia a dia, na prática, com um problema relacionado com os casamentos celebrados no exterior, tanto nas escrituras negociais quanto nas decorrentes de uma sucessão, tá? É preciso que o tabelião, para agir corretamente, saiba o regime de bens e a época do regime de bens que está valendo aquela união Estado ou aquele casamento, tá? É preciso que isso fique bem claro, que o tabelião tenha presente e não repasse para o registro de imóveis esse problema, essa qualificação. Tem que dar certeza na escritura, né, se há ou não a comunicabilidade do bem em face do regime. Tá? E embora a gente tenha esse entendimento, às vezes as escrituras são lavradas sem esse cuidado e acaba caindo no registro de imóveis essa verificação. Por quê? Porque tem pessoas estrangeiras que são casadas no estrangeiro e é preciso buscar o efeito do regime de bens com base na lei do domicílio. Isso quem nos diz é a lei da introdução às normas do direito brasileiro. Então, qual é o regime de bens que vale para uma pessoa que está casada no estrangeiro, nacional ou estrangeiro, ou seja, brasileiro ou estrangeiro, é o regime de bens do domicílio deles, lá do exterior. E isso tem reflexo na questão imobiliária aqui no Brasil. Tá? E isso, às vezes, na hora de lavrar uma escritura, não é cuidado, embora seja obrigatório. Tá? Como é que o tabelião vai agir? Busca uma informação junto ao consulado, busca prova na internet, busca maiores elementos de convencimento para saber se aquela aquisição, né, vai comunicar ou não com um cônjuge, quando, sempre lembrando, a outorga não for alcançada. Tá? Agora, numa sucessão, por exemplo, uma escritura pública envolvendo um inventário, né, e tem herdeiros ali que são estrangeiros, casados no estrangeiro, cujo efeito vai ser relevante aqui para o direito brasileiro, né, ele tem que buscar uma prova daquela situação para ver se comunica ou não. Por exemplo, podemos trazer um efeito do regime da comunhão parcial de bens, né? A sucessão no regime da comunhão parcial de bens não comunica. Na comunhão universal, comunica. Então, qual é o regime que vale no estrangeiro para fins de definirmos essa comunicabilidade ou não? É preciso saber isso, tá? Passando para registro de imóveis e os aspectos atinentes ao regime de bens. Tá? Como já foi explicitado, princípios da continuidade, da disponibilidade e especialidade subjetiva que estão vinculados com essa matéria. Conhecimento pleno e absoluto por parte de quem está qualificando um documento. Tá? Isso que a gente trouxe agora acerca da lavratura da escritura com relação a casamentos, né, formalizados no exterior tem a ver com o princípio da disponibilidade, da continuidade, para ver se vai comunicar ou não para poder certificar. Tá? A definição de proprietário ou de adquirente é absoluta. O registro de imóveis não pode realizar um ato sem poder certificar quem que é ou quem vai ser dono da coisa. Tá? Isso está no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, requisitos da matrícula, lá, item 4, a linha A, a definição de proprietário. E a definição de adquirente também no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 3, requisitos do registro, item 2, a linha A, ambos da Lei 6.015. O registro de imóveis tem que, com precisão absoluta, poder certificar quem que é e quem que não é dono. Logo, tem que saber o efeito de um regime de bens quando está praticando um ato. Tá? Regime de bens, como tratamos regime da comunhão parcial, universal, separação convencional, participação final nos aquestos e a separação obrigatória ao regime sanção. Quando a lei oportuniza a vontade dos nubentes, a escolha do regime de bens, né,
que eles vão poder escolher por um regime diverso do legal ou do regime de sanção, ou seja, universal, separação ou participação dos aquestos, eles obrigatoriamente têm que lavrar um pacto antenupcial, a escritura pública de pacto antenupcial. Tá? No tabelionato de notas, para fins de integrar o expediente da habilitação de casamento e a partir do registro do casamento emanar esse efeito esperado. É o que está na lei. Se a lei pode evoluir ou não, dispensando essa escritura, deixando o registrador civil das pessoas naturais, que também tem fé pública como tabelião, aferir a vontade das partes e fazer constar dos assentos, essa é outra questão. Tá? Não vamos entrar nessa discussão agora, mas é uma questão interessante de tratar nesse momento que estamos falando no país aí, 2019, em desburocratização. Essa seria talvez uma alternativa. Tá? Falando em pacto antenupcial, já que vai ser um elemento essencial e obrigatório, né, para fins de materializar a vontade universal, separação convencional, participação final nos aquestos. Para que serve esse pacto? Ele tem 4 princípios: princípio da autonomia privada, garantia da ordem pública, regras impositivas, regime de bens funciona do seguinte modo, ele está dentro do direito de família. É dado aos nubentes a possibilidade de escolher o regime, mas não seus efeitos. Os efeitos decorrem da lei. Tá? Isso é muito relevante. Então, pode escolher o regime, mas o efeito é o que decorre da lei. Há alguma margem para manifestação de vontades nos pactos antenupciais. Tá? Por exemplo, escolher o regime participação final nos aquestos, que é determinar se a dispensa da anuência de um cônjuge para fins de alienação de um imóvel particular é possível, a lei autoriza. No regime da separação convencional, querem determinar que alguns bens comunicam, outros bens não comunicam, isso é possível, tá? Mas os efeitos decorrentes da lei, por exemplo, não são disponíveis. Temos um caso prático para trazer: o regime da comunhão parcial de bens, que independe de pacto, tá? Mas está relacionado com o direito de família, com as regras essas cogentes de ordem pública, que os nubentes escolhem o regime, mas não seus efeitos. Os frutos de um bem que não comunica no regime da comunhão parcial de bens vão se comunicar sempre. Ou seja, um imóvel pode ser propriedade exclusiva e particular de um dos nubentes, mas os frutos que aquele imóvel gera, estes sim, na constância do casamento, estes sim são comunicáveis. Por exemplo, tem um imóvel que é em nome só do João da Silva, que ele recebeu por herança no regime da comunhão parcial de bens, e ele aluga. O aluguel é fruto daquele imóvel. A renda desse aluguel é revertida para a entidade familiar, ou seja, ela comunica, tá? Então, para demonstrar para vocês que são regras impositivas cogentes. Voltando para os princípios, já tratamos autonomia privada, garantia da ordem pública, definitividade, ele muda com rigor, aquele rigor que vimos numa alteração de regimes por sentença judicial transitada em julgado, vedação ao enriquecimento ilícito. É para isso que serve o pacto, para no momento da celebração, da manifestação de vontade visando a celebração do casamento, se extirpa qualquer vício de vontade que um cônjuge está querendo impor frente a outro naquela relação. Tá? É para isso que tem a atuação do tabelião de notas, para expungir qualquer vício de vontade que possa ter ali, alguém querendo se locupletar e prejudicar o outro. Tá? É para isso que serve. Ainda sobre pacto antenupcial, vamos mostrar para vocês o artigo 1640, parágrafo único do Código Civil, conforme slide que vai entrar aí para vocês. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial. Então, não havendo convenção, vigorará o regime da comunhão parcial. Tá? Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública nas demais escolhas. Tá? Então, parcial reduz o registro civil das pessoas naturais a termo e não precisa de pacto, nos demais precisa.
Logo que no regime sanção, o regime da separação obrigatória, não tem manifestação de vontade, e sim o que o Código Civil prevê. Tá? Com relação a esse regime sanção, vale trazer para vocês o artigo 1641 do Código Civil. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Então tem que ir lá nas causas suspensivas, lá no início do direito de família. Inciso 2, da pessoa maior de 70 anos. Tá? Aqui vejam que a lei restringiu a vontade após determinada idade. É para proteção dessa pessoa, para ela não ser enganada. Tá? E daí vale o regime da separação obrigatória de bens. E no inciso 3º, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Por exemplo, um menor de idade, né, que vai precisar de um suprimento judicial. Né? A pessoa, por exemplo, está grávida, tem 15 anos e vai na justiça e busca uma autorização para casar. Né? Precisou desse suprimento e vai estar estabelecido o regime da separação obrigatória nesse caso. Alcançando a maioridade e a capacidade, nada impede de ir a juízo e promova, com base no 1639, parágrafo 2º, a alteração do regime. Tá? Então, fica essa questão. Com relação ao inciso 2, 1641, ainda no regime da separação obrigatória, sanção, é prudente trazer que existe uma decisão do STJ autorizando um casamento de pessoas maiores de 70 anos. Tá? Mas a pessoa foi à justiça para demonstrar sua capacidade. No âmbito administrativo do registro civil das pessoas naturais, tem que aplicar essa lei. Tá? É princípio da legalidade estrita, não pode o registro interpretar. Tá? Salvo se um dia altere a legislação ou se consiga um efeito normativo perante todos dessas decisões. Tá? Enquanto isso, não. Acima de 70, regime sanção. Tá? Não tenha a vontade mais para o casamento. Artigo 1657 do Código Civil, ainda sobre pacto antinupcial. Vamos incluir essa tela para demonstrar para vocês. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Primeiro, só vai valer este efeito de um regime de bens diverso do legal se tiver esse registro próprio. Então, olhem a importância do registro do pacto antinupcial. Tá? Outra questão, fala em registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. A pessoa pode ter mais de um domicílio, pode alterar seu domicílio, logo pode registrar o pacto antinupcial mais de uma vez. Tá? Registro do pacto antinupcial, artigo 167.1, inciso 1, item 12 da Lei 6.015. Vai registrar isso e no livro 3, tá? Um dos incisos do artigo 178. E vai praticar uma averbação nas matrículas dos imóveis daquela pessoa ou daquelas pessoas envolvidas naquele relacionamento com relação a esse pacto antinupcial. E a averbação é essa obrigatória. Tá? O que trata a lei? Registrar o artigo 167, inciso 2, item 1, e o artigo 244 da Lei 6.015. Tá? Então vejam que para chegar no efeito esperado, qual? Separação total de um patrimônio, a separação absoluta ou convencional, ou toda a comunicação através do regime da comunhão universal, é imprescindível o registro do pacto antinupcial. E vai gerar um ato de registro e um ato de averbação. Uma questão relevantíssima para quem for empresário. Artigo 979 do Código Civil. Essa não precisa passar a lâmina, vamos só trazer aqui. O empresário também tem que arquivar no registro do comércio. Quem não registra no registro do comércio pode deixar a questão pendente para uma discussão, tá? Com relação ao efeito do regime escolhido. É uma condicionante que tem no artigo 979, que nem todos os empresários estão observando. Fica a dica, tem que arquivar no registro do comércio esse pacto antinupcial também. Tá? Problemas do dia a dia com relação no registro de imóveis e regime de bens.
O mesmo aquele que eu tratei da parte tabelionato de notas. Qual? A definição no momento do registro, que às vezes não vem expresso claramente nos títulos, principalmente os notariais, e precisa. Tá? Aquela definição de um efeito de um regime de bens, de um casamento celebrado no estrangeiro, tem que vir para dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente tem que saber se comunica ou não aquele patrimônio em face de uma aquisição onerosa, gratuita ou causa-mortes. Bem? Pois bem, num aspecto geral, era isso que eu tinha para trazer para vocês, para apresentar sobre o regime de bens e os reflexos no direito patrimonial envolvendo serviços notariais e registrais. Essa matéria vai ser aprofundada regime por regime oportunamente. Bem, muito obrigado, bons estudos.